Olá pessoal, bem-vindo de volta à Escola de Matemática, eu sou Thales Maltês e vou estar acompanhando vocês na atividade. Hoje nós queremos estar falando um pouco mais sobre função. Vamos tentar determinar e conhecer alguns termos e alguns comportamentos específicos da função. Aqui nessa questão nós temos o comportamento dessa função aqui w, descrita por essa reta aqui em azul, né? Você vê que ele tem dois tipos de comportamento aqui dentro da função. Até esse ponto aqui, ó, ele está somente subindo, até que ele bate um topozinho aqui e depois ele começa a descer o seu valor de w. Tá? O valor de w é dado aqui pelo eixo y. Somente olhando para a informação que ele está me trazendo com o gráfico da função, nós conseguimos determinar que ele tem um ponto máximo. O ponto máximo dessa função ele vai ser dado pelo esse ponto 70. É o valor máximo que a minha função w vai estar assumindo. E quando que é que ele assume esse valor 70? Quando o seu valor t for igual a 5, tá bom? A função ela sempre está relacionando os valores do eixo x com os valores do eixo y. Então, os valores 5 está relacionado com o ponto 70 através da minha função w, tá bom? E esse cara aqui, ó, ele vai ser chamado de um ponto de máximo. Não existe nenhum outro valor maior do que esse aqui nessa função específica. Bom, outra coisa importante da gente estar observando aqui é quando que essa função está crescendo os seus valores ou quando que a função está decrescendo. A ideia de crescente e decrescente permanece igual à ideia numérica que nós tínhamos. Só que nós devemos estar atento aos valores de w, do eixo w. Observe que quando a gente sai da origem, a gente está partindo aqui da origem, o valor de t ele vai assumindo valores cada vez maiores. Qual é o comportamento de w para isso? À medida que o meu t ele vai aumentando, o valor correspondente a w ele vai aumentando junto. Ou seja, eu estou saindo do menor para o maior. O valor 1 está relacionado com alguma coisa aqui entre 10, o valor 2 já está relacionado com um ponto maior, o valor 3 com um ponto maior. Isso está caracterizando um período crescente nessa função, tá bom? Então, o período onde t está de 1 até esse ponto aqui, o topos, t de 1 até 5, nós vamos ter um comportamento crescente na minha função. Os valores de w ele vai crescer nesse intervalo, de 1 até 5. Ele atingiu o topo, né, o ponto máximo que nós encontramos, e aí ele assume um outro comportamento. À medida que o nosso t ele vai evoluindo, o que é que acontece para os valores correspondentes a w? Ele vai diminuindo. Ou seja, ele está aqui no ponto 5, ele atinge seu máximo, mas no ponto 6 ele já desceu um pouquinho aqui para 65, depois no ponto 7 ele já desceu mais um pouquinho aqui para 61, e aí ele foi descendo até o ponto 8, até o ponto 9, onde ele atingiu o ponto 0, tá certo? Ou seja, no intervalo de 5 até 9, nós vamos ter um comportamento decrescente da minha função, tá certo? Então, nós temos dois momentos importantes nessa função. Um momento onde ela é crescente e depois um outro momento onde ela é decrescente. Para finalizar aqui, nós podemos determinar, através ainda do gráfico, nós podemos determinar os pontos onde a função intercepta o eixo, que são momentos importantes. Para você determinar, por exemplo, quando a função toca no eixo x, quando esse gráfico ele vai tocar no eixo x, é somente para os valores quando y é igual a zero. Você vai encontrar um valor para x quando o seu y for igual a zero. E visualmente nós conseguimos determinar, ó, que esses dois pontos aqui, ó, tocam o meu eixo x. Ou seja, o x vai ser 0 quando o y for 0 e também o x vai ser 9 quando o y for 0. A mesma coisa acontece para o eixo y. Entretanto, o único ponto que nós conseguimos encontrar aqui que toque o eixo y é a origem, quando o x for 0 e o valor de y também for 0. Tá bom? São valores que a gente consegue, são informações que a gente consegue ir tirando somente olhando e analisando um pouco mais friamente o nosso comportamento da função. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Esse é o conteúdo de hoje. Peço que você curta, se inscreva no canal para que não fique de fora dos conteúdos que estamos postando diariamente. Bom estudo a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!